A Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo aprovou nesta quinta-feira projeto que reduz salários de deputados em 30%. E gentilmente nos atendendo, o deputado estadual pelo PSDB, Cauê Macris, atual presidente da Alesp. Oi, deputado, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado por nos atender. Obrigado, bom dia, Tiago, bom dia a todos do estúdio, todos os amigos ouvintes da Jovem Pan. Deputado, é uma demonstração, claro, de respeito aos cofres públicos nesse momento difícil em que a saúde, principalmente, precisa de mais recursos. Eu pergunto, como é que se dará essa redução? É válida por quanto tempo? Tempo indeterminado? Como é que isso vai funcionar na prática? Tiago, primeiro registrar aqui que nós estamos vivendo uma das maiores crises, seja ela econômica ou seja ela de saúde pública, e não poderia o Poder Legislativo do nosso Estado passar de olhos fechados, passar inerte a esse momento. Então, ontem nós aprovamos essa medida, 30% de redução do salário dos parlamentares, 40% de redução das verbas de gabinete que cada um dos parlamentares tem direito, redução e enxugamento, mais ainda daquilo que tem sido feito dos contratos do Poder Legislativo, além da doação de 80% de um fundo de despesas que nós temos, totalizando mais de 50 milhões de reais. Esse pacote todo corresponde a 320 milhões de reais, 25% do nosso orçamento do ano de 2020, que nós destinamos no momento da aprovação dos 85 parlamentares a quem eu cumprimento que votaram favoravelmente a proposta. Essa decisão ela dura enquanto a pandemia durar, enquanto a calamidade pública do Estado de São Paulo, que também foi aprovado pela Assembleia Legislativa, perdurar. Deputado, agora a grande questão, inclusive nós estamos perguntando isso para os nossos ouvintes sobre redução do salário de parlamentares, e o senhor toca num ponto importante em relação às despesas de gabinete. O que é possível ficar para o pós-crise? O que é possível deixar de empenhar? O que é possível manter essa redução para depois dessa crise? Vale registrar também, eu não coloquei aqui na minha fala, que também nós reduzimos os salários dos servidores comissionados, de maneira escalonada. Para quem ganha menos, reduz menos, para quem ganha mais, reduz mais. Eu vejo, Tiago, que esse momento vai dar um grande ensinamento para todos nós. Eu acho que independente da discussão das reduções futuras que são passíveis de serem feitas no momento em que nós encerrarmos nosso objetivo, que é o combate à doença, o nosso foco principal, que é o combate à doença, eu acho que a vida das pessoas em geral vai mudar muito, o aprendizado que chegará vai mudar muito. Um que eu ressalto aqui é a discussão da maneira digital da gente poder agir. Nós conduzimos ontem, por exemplo, a sessão com os 94 parlamentares de maneira virtual. Então, todos os adventos da tecnologia, que muitas vezes sofriam muitas resistências, principalmente nos parlamentos em geral, seja na Câmara Federal, no Senado Federal, em outras casas legislativas, na própria Assembleia Legislativa, eu acho que esses ensinamentos vão mostrar. E a tecnologia, ela acaba barateando muitas vezes o custo. A construção de você poder fazer uma sessão de maneira online, ela barateia o custo. E outras medidas, não só na discussão das verbas de gabinete, Tiago, que são importantes sim, medidas do ponto de vista administrativo. Nós temos feito já a lição de casa ao longo do tempo na Assembleia de São Paulo. Em 2018, devolvemos 106 milhões de reais. Em 2019, economizamos 146 milhões. E em 2020, vamos chegar a 320 milhões de reais. Então, acho que nós vamos aprender com tudo aquilo que está acontecendo, e vamos passar por um novo momento pós-pandemia. E, com certeza, esse novo momento exige de cada um de nós um trabalho, um esforço na redução do gasto público para poder investir nas áreas que precisam, como saúde, educação e tantas outras áreas. Deputado Cauê Macris é presidente da Assembleia aqui de São Paulo, conversando conosco na Jovem Pan. Agora a pergunta de Josias de Souza, direto de Brasília. Josias. Em primeiro lugar, deputado, é preciso parabenizar os deputados por essa decisão. Uma decisão muito acertada, estão vivendo uma fase excepcional e é natural que as decisões sejam excepcionais, como essa de corte de gasto. Eu não digo em relação aos salários, que uma vez vencida esta fase de esse drama sanitário, natural que os salários voltem ao normal, até porque o expediente tende a voltar ao normal, a atividade voltará ao normal. Mas esses cortes que o senhor menciona, 106 milhões no ano, 146 milhões no outro, agora 320 milhões, mostram, por outro lado,
sem demérito da decisão, como disse, foi uma decisão elogiável, que há uma gordura aí, há um excesso de gastos no Legislativo. E eu insisto na pergunta do Tiago, uma vez verificado esse excesso, não seria o caso de já estipular, olha, vencida essa pandemia, nós vamos agora fazer um corte aqui expressivo nessas despesas, porque não é razoável que em anos sucessivos o Legislativo realize cortes dessa magnitude sem que os deputados se deem conta de que há alguma coisa errada aí, não? Há algo a fazer, como um corte perene, definitivo, não? Josias, a gente mudou muito, né, o paradigma, principalmente, né, de como trabalha cada um dos parlamentares, né? Você tem parlamentares, muitas vezes, que trabalham só com a internet. Você tem parlamentares que trabalham com bases políticas eleitorais, regionais, no estado todo. Então, são características muito diferentes. Agora, uma coisa é fato, né? O Legislativo, ao longo do tempo, né, tem se adaptado. E São Paulo, né, tem sido a vanguarda disso. O protagonismo da Assembleia Legislativa de São Paulo, ela tem mostrado que todas as ações no corte de despesas têm sido feitas de maneira muito responsável. Eu sou presidente da Assembleia há 3 anos, estou indo para o meu 4º ano, né, como presidente da Assembleia, e todas as ações que nós temos feito na redução de despesas do Poder Legislativo, para que a gente consiga estar antenado, né, com a nova realidade, né, a própria relação com a população em geral, que se dá hoje muito mais de maneira digital do que até de maneira pessoal. No passado não era assim, né? O que nós precisamos é quebrar paradigmas, né? Eu acho que a decisão ontem de cortar 320 milhões de reais, 25% do orçamento, olha, eu registro esse número aqui, foi 1/4 do orçamento que nós cortamos ontem, para conseguir destinar isso para o combate à pandemia, né, mostra, né, e com 85 votos, né, ressalvo essa posição, porque é muito significativa e muito simbólica para isso que está acontecendo, coisas que infelizmente eu não vejo, né, em outros poderes legislativos pelo Brasil, esse processo de discussão. Mas foi o que eu disse para o Tiago, eu tenho certeza que esta pandemia vai nos alertar e vai nos mostrar qual caminho nós vamos tomar pós-crise, né? Este ano, por exemplo, de 2020, né, comparado ao ano passado, do ano de 2019, nós já devolvemos, nós não pegamos do orçamento do Estado já quase 7% do orçamento do Estado. Então a gente reduziu, quando eu reduzo em 2019 146 milhões de despesas, quando eu venho para 2020, eu antecipadamente já cortei na peça orçamentária, foi o único poder legislativo do Brasil, comparado de 19 para 2020, que já diminuiu o seu gasto. Então nós temos feito isso, estamos fazendo a lição de casa e vamos continuar fazendo essa lição. Eu acho que esse é o grande mote, a quebra de paradigma, né, daquilo que muitas vezes se parecia intocável, né, que a sociedade, né, quando a gente fala que nós estamos não só discutindo a redução de salário, até porque a redução de salário do parlamentar, no que pese ser simbólica, ela é muito pequena comparado a este pacote anunciado, né? Eu acho que isso é um registro importante que tem que ser feito. O que a Assembleia fez ontem foi um pacote, né, de redução de despesa para o combate ao coronavírus e vai nos dar novas lições do que será o Poder Legislativo pela frente. Deputado, pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Em primeiro lugar, realmente, parabéns a todos os envolvidos. E a pergunta que eu faço é exatamente isso. Há uma percepção do lado da população, muitas vezes, que trata o legislativo e o governo em geral, o Estado como um todo, de forma monolítica, generalizando. E a gente sabe que não é assim, né? Existem, por exemplo, deputados que dão exemplo com a sua própria conduta individual, não chegando nem perto do uso de toda a verba de gabinete, fazendo um uso mais racional. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como foi costurado esse acordo. Foi um voto expressivo, mas sempre tem os do contra. Eu queria que o senhor falasse disso e das diferenças individuais que existem lá dentro em relação ao uso dessas verbas, porque é importante a gente ter alguma forma de ou dar mais transparência ou estimular aqueles que estão tomando mais cuidado com o recurso público. O que nós temos que levar em consideração, e aí eu quero fazer um cumprimento a todos os 94 parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo, porque foi unânime por todos os 94 que ações deveriam ser feitas. É claro que a maneira como fazer as ações, né, de onde você corta, de como você corta, né, foi inclusive objeto de muita discussão. Ontem foram 8 horas de sessão.
para conseguir fazer a votação desse projeto, né, foi muitas vezes em como você faz essa construção deste corte como um todo. Mas o que é importante é que, assim, o legislativo, ele é a caixa de ressonância, ou deveria ser a caixa de ressonância, né, da sociedade. As pessoas votam em alguém para representá-los, e estas pessoas, né, que são os seus representantes, têm que caminhar em sintonia com aquilo que é a sociedade. Infelizmente, a grande maioria dos legislativos do Brasil, né, muitas vezes não está nessa sintonia fina com aquilo que acontece, né? E as pessoas pensam da seguinte maneira: olha, o legislativo, os deputados jamais mexeriam com benefícios, jamais mexeriam com salários, jamais mexeriam com seus cargos comissionados, jamais mexeriam com as suas verbas de gabinete, né? E na Assembleia de São Paulo, né, por minha felicidade, inclusive, eu presido a Assembleia de São Paulo, né, não está sendo desta maneira. Os deputados estão muito preocupados. São Paulo é o epicentro da crise, né? E não tem como nós, que somos a caixa de ressonância da sociedade, fecharmos os olhos para aquilo que está acontecendo com as pessoas. Pelo amor de Deus, as pessoas estão perdendo os seus empregos, as pessoas estão, muitas vezes, tendo seus salários reduzidos pela iniciativa privada. O legislativo vai passar ao largo, fingir que não é nada, tudo isso que está acontecendo não é nada com ele, né? Então, o que nós esperamos do exemplo que nós estamos dando, né, para o Brasil, inclusive, para todos os legislativos do Brasil, é que essa realidade, essa sintonia fina com a sociedade, né, ela seja feita de maneira mais próxima, como nós estamos fazendo, né? E nós queremos que isso seja um exemplo, sim, para as câmaras municipais, que seja um exemplo, sim, para os demais poderes legislativos dos demais estados brasileiros, né? Que seja um exemplo, sim, para os poderes executivos, judiciários, as instituições, né? Cada um dentro das suas possibilidades, né, e das suas realidades, que possam enxergar o que está acontecendo e que a gente trate esse momento, né, histórico, ao meu ver, né, de mudança de paradigma, né, para que a gente possa orientar o que será o nosso futuro. Deputado, para a gente fechar, a gente vai soltar agora gravações dos nossos ouvintes. Mais cedo nós perguntamos para as pessoas, para os nossos ouvintes, espectadores, o que eles estão achando dessa redução salarial de políticos em meio à pandemia. A gente acompanha agora aqui no Jornal da Manhã. Olá, bom dia, meu nome é Rafael, estou aqui na Virgínia, Estados Unidos. Eu acho que sim, os parlamentares devem fazer o sacrifício, sim, de reduzirem seus salários para ajudar o nosso país, né, a passar por essa fase difícil que estamos passando, né, mostrar um pouquinho de patriotismo e amor à pátria. Então, eu concordo sim com a redução dos salários deles também, né? Porque muita gente já reduziu o salário e muita gente já perdeu seus empregos. Bom dia, meu nome é Jorlando, morador da freguesia do Ó. Eu sou contra a redução do salário dos parlamentares agora, até porque eu já sou contra há muito tempo. Mas nesse momento seria um ato de oportunismo. Eu sei que os salários dos parlamentares são altíssimos, abusivos, e até porque eles têm a prerrogativa de aumentar os próprios salários, e os nossos dependemos dos patrões. Então, por essa razão de oportunismo, eu sou contra a redução dos salários dos parlamentares. Queria que isso tivesse acontecido muito antes, sem um motivo aparente. Oi, bom dia. Meu nome é Roberto, sou aqui de Cotia. Eu sou totalmente favorável à redução e à extinção dos salários, porque não tem justificativa esses caras ganharem um caminhão de dinheiro, sendo que a população está passando fome, desempregada, e eles ficam aí. Bom, 931-17-0620, nosso WhatsApp, você continua enviando o seu vídeo. Aí as opiniões, o deputado, dos nossos ouvintes e espectadores, e alguns até falando em oportunismo. Mas se não reduzir agora, vai reduzir quando? Só para registrar, Tiago, que a redução dos salários é um dos pontos da grande medida que nós fizemos ontem, né? É um dos pontos. Nós temos outros diversos pontos. Nós reduzimos também 40% das verbas de gabinete, nós doamos 80% de um fundo que corresponde a mais de 50 milhões, né, do Legislativo para o combate ao coronavírus. Nós reduzimos os salários escalonadamente, daquele que ganha menos, reduz menos, daquele que ganha mais, reduz mais,
dos servidores comissionados, aqueles cargos de confiança de cada um dos parlamentares. Nós suspendemos o pagamento de licença-prêmio em dinheiro, ou seja, um pacote todo que gerou 320 milhões de reais de economia, 25% do nosso orçamento. Então, você colocar e discutir só pontualmente um salário de deputado, né, de fato, eu entendo, né, que seria muito pouco para o momento que nós estamos vivendo. A medida de contingenciamento feito pelo Poder Legislativo de São Paulo envolve muito mais do que salários de deputados. No que pese, eu entender que a redução de salário de parlamentar, é claro, ela é simbólica. Então, nós estamos fazendo um gesto de maneira simbólica, afinal, as pessoas estão perdendo empregos, estão tendo na iniciativa privada os seus salários reduzidos. Nós não podemos ficar inertes a este momento difícil que nós estamos vivendo e não dar a nossa contribuição. Deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, do PSDB, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Thiago, eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus.